Acho que quando você está num contexto em que você é minoria, a grande dificuldade é que você olha em volta e você não se reconhece. Então, fazer faculdade de tecnologia para mim era andar com um holofote na cabeça. Boa parte das meninas e jovens não terminam a faculdade porque o ambiente é muito hostil. Nós, mulheres, a gente carrega um pouco essa... Antes de qualquer coisa, a gente é mulher. E isso na faculdade era muito presente em conversas cotidianas, em comentários banais. A gente tinha que enfrentar esse tipo de pressão de representar o gênero inteiro. Porque se eu errasse, a impressão é que eu estava mandando a mensagem de que todas as mulheres eram ruins naquilo. Não ter tantas mulheres à frente ou dentro do mercado de tecnologia é só um reflexo de um processo que começa na infância. Porque se você pegar um brinquedo de uma menina e um brinquedo de um menino, você vai ver que o brinquedo do menino incentiva muito mais a exploração do que um brinquedo de menina. O meu principal sentimento da época de faculdade, do início de carreira, era ter que me provar. Eu tinha que fazer 10 vezes mais para conseguir ocupar o mesmo espaço. Uma cultura extremamente machista, que não perdoa, entre aspas, as mulheres que ousam entrar num meio que é definido como não sendo para ela. São pequenas provocações diárias, mas as situações mais claras que eu já passei foram em conversas com fornecedores. Tava eu e meu sócio conversando com o fornecedor, explicando o produto, e na hora de falar de pagamento ele girou e começou a conversar com o meu sócio como se eu não estivesse ali. Foi lá que a minha ficha caiu, que eu ia ter, de fato, que fazer diferente, porque eu era a única menina da minha turma. Então, se você olhar a lista dos formandos de 2013, tem uma menina só. Eu li um relato específico que me chocou muito, um relato de violência sexual na internet, e fiquei pensando em como aquela história poderia ter sido evitada. E ela estava relacionada a deslocamento urbano, né, que puxa um pouco para o meu lado, que a minha formação é arquitetura e urbanismo. E me inscrevi em um evento que chama Startup Weekend, é um evento de 54 horas para construir uma ideia de base tecnológica. A gente acabou ficando em segundo lugar com a ideia da Malalai, e aí entramos para um programa de pré-aceleração de startups, e aí eu estou nesse furacão desde então. Eu entrei em educação por uma questão de gênero. Eu olhava em volta e percebia os exemplos, você abria os livros de algoritmo e todos os exemplos envolviam baralho, envolvia pôquer, coisas que não faziam parte do meu universo enquanto mulher. E de alguma maneira isso me incomodava e eu achava que aquilo podia ser algo que podia ser aquilo. A razão das meninas não estarem se envolvendo, elas não se identificavam. Começar a dar aula, a criar currículo, foi porque eu precisava criar essas aliadas, sabe? Acho que foi meio que instintivo. A primeira ideia da Malalai era oferecer companhia virtual. Então, praticamente era um compartilhamento de rota, onde se você ficasse parado muito tempo num ponto, alguém seria avisado. Se você se desviasse do caminho que você falou que ia fazer, alguém seria avisado. Uma outra frente, que é a preventiva, que é um mapeamento colaborativo. Então, qualquer pessoa pode acessar o mapa e dar informações que a gente chama de informações de segurança. Rua mal iluminada, rua movimentada, presença de porteiro, presença de policial, ponto comercial aberto, locais em que ocorrem assédio de forma recorrente. Então, são coisas que tornam uma rua mais ou menos segura. E a outra frente é emergencial, que é basicamente um botão de pânico no aplicativo. E aí, quando ele é acionado, ele envia uma mensagem de alerta e a localização para contatos que a pessoa pré-selecionar. A empresa cresceu e a gente conseguiu formar mais de 5 mil alunos. Se a gente for somar ao longo da minha vida toda, passaram pela minha mão pelo menos uns 15 mil alunos e alunas. E aqui na empresa a gente tem 61% dos nossos estudantes meninas. O dar certo na visão do mundo de tecnologia e startup é você criar uma startup que valha muitos milhões. O dar certo da Malalai, para mim, é impedir que mulheres sofram violência sexual. Eu vejo um futuro promissor. Acho que o século XXI é um século de características femininas enquanto construção. Colaborar, flexibilidade, fazer várias coisas ao mesmo tempo. Isso é construção do gênero feminino, a gente cresce treinando para isso, tendo que dividir, tendo que mediar conflito. Então acho que a gente está muito preparada para o que vem por aí. Eu espero sim causar um impacto social
nem que seja na minha rua, nem que seja entre as mulheres que eu conheço.